Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente realmente está vivendo um cenário extremamente inusitado, para não dizer outra coisa, um cenário extremamente preocupante, um cenário de muita insegurança, seja na área da saúde, na área política, na área econômica, na área jurídica, né? Algumas dessas inseguranças inevitáveis, outras completamente evitáveis, outras até propositais, né? Fabricadas ali, como aquela estratégia do Karl Marx de, né, derrubar a ordem vigente para poder montar uma nova ordem, né, como ele apresenta claramente no último parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, quando ele diz que os comunistas não desejam esconder a sua real intenção, que compreende a derrubada de toda a ordem social vigente, né? Claro que para isso tem que instaurar o caos, e parece que é o que estão fazendo, aproveitando esse caos na saúde mundial que começou, aproveitando para colocar o caos nas outras áreas também. Mas eu digo para vocês que isso não é um problema novo, né? É um problema que desde o mundo antigo já havia e eles já sabiam como lidar com isso e tinham já o diagnóstico de como perceber quando esse problema ia começar a chegar, tá? Na mitologia grega você até vê eles falando da época em que a deusa da justiça foi embora do planeta Terra, de tão feia que estava a coisa, né? E a gente tem que perguntar se nesse momento que a gente está vivendo, desse caos global, se a justiça está indo embora do planeta Terra de novo, né? Os gregos já sabiam que você, para ter uma democracia, você tem que dar a liberdade para as pessoas falarem, né? Isso era o que os gregos chamavam de isegoria. É um conceito lá que vem da base da mitologia grega, né? O princípio da igualdade do direito na manifestação da fala na assembleia do povo grego. Se chamava eclesia, que era a assembleia dos próprios cidadãos, onde eles discutiam os assuntos da cidade, ou seja, da polis, né? Lembrando que política vem da palavra polis, que significa cidade, e a gente pode interpretar a palavra política como sendo as discussões que têm como fim a boa gestão da vida em comunidade, tá? Então política é uma coisa que está todo mundo envolvido. Se você mora numa cidade ou num coletivo de pessoas, você está envolvido com política, porque política é, em essência, a gestão da cidade, tá? A todos os participantes lá na Grécia era dado o mesmo tempo para falar sem ser interrompido. Isso era a isegoria, tá? Então a isegoria é o direito de você falar. E é claro, né, que se alguém falar alguma coisa ofensiva, se falar alguma coisa, acusar alguém de algo que ele não fez, ou falar alguma coisa que difame a pessoa, a gente já tem o nosso ordenamento jurídico, legislação que protege esse tipo de direito, né? Mas não. A ideia parece que é você acabar com a isegoria, ou seja, não permitir que a pessoa tenha esse direito à fala e fazer com que todo mundo caia numa grande espiral do silêncio, né? Para fazer referência ao famoso livro da socióloga alemã Elisabeth Noelle Neumann, né? Um livro que se chama A Espiral do Silêncio, né? E é muito interessante que os gregos já tinham toda essa ideia de proteger as liberdades, né? Porque vieram de vários governos monárquicos ali, depois da uma época tirânica na Grécia, e depois eles arrumaram ali todo um aparato para impedir que essa tirania retornasse ao mundo grego daquela época. E a isegoria era um dos princípios fundamentais, o direito de todo mundo falar, que infelizmente a gente está vendo um grande cerceamento disso hoje, e a isonomia também. A isonomia era a igualdade de todo mundo perante a lei, né? E era até a isonomia era um próprio apelido da própria democracia, né? Lembrando que iso é igual nomos é lei, ou seja, todos são iguais perante a lei, como está garantido na nossa Carta Magna, a nossa Constituição. Além disso, os gregos também tinham um sistema muito interessante para proteger a democracia, chamada isocracia. Iso igual, cracia, poder, né? Então era a igualdade entre os cidadãos no acesso ao poder, né? Era um dos importantes instrumentos ali que legitimavam ali a ideia do caráter participativo no sistema democrático, ou seja, todo mundo pode participar, pode pedir ajuda do Estado, o Estado vai proteger todos de igual forma e todos têm o direito a utilizar o poder estatal da mesma forma, né? Mas infelizmente parece que hoje está sendo separado ali por corrente ideológica, visão política e tal, são acessos distintos que a gente está vendo, né? Na mitologia grega, a deusa da justiça era Dike, ou Dice, né? E a Dike, ela era a própria personificação da justiça, né? E que na mitologia romana correspondia a Justitia, né? Que era a vingadora das violações da lei. A Dike era uma das Horas, né? Era filha de Zeus e Temis. As Horas eram as deusas e deuses das estações, né, dos tempos e das épocas. Eu fico pensando, que estação será que a gente está
chegando agora? Será que é uma estação da tempestade que antecede a calma? Será que é uma estação de um inverno democrático, que a democracia está indo para o inverno? Que tipo de estação será que é essa, né? Segundo a mitologia grega, a Dike, ela vigiava os atos dos homens, né? E também ela se reportava a Zeus quando algum legislador ou juiz violava a justiça, e ela também, obviamente, não só buscava punir a injustiça, mas também ela tinha como grande objetivo recompensar a correção e a virtude, tá? E o que é interessante é que os gregos já tinham essa ideia da importância da justiça, porque a mãe da justiça, a Esíquia, ela representava tranquilidade na consciência, né? Porque a Bíblia diz, né, se você é inocente, não tema, né? Então, a inocência traz a tranquilidade da consciência, mas isso quando a justiça está sendo implementada. Se não há justiça, até o inocente fica com a sua consciência preocupada, uma vez que essa isonomia, isocracia não estão sendo devidamente implementadas, né? Como eu disse para vocês, os gregos já tinham muito bem entendido os desafios da democracia, já tinham entendido como manter uma democracia, e por isso eles representavam as horas, né, em grego, ou estações, eram na mitologia grega, como eu disse para vocês, um grupo de deuses que presidiam sobre essas estações do ano, né? As horas eram filhas de Zeus e de Temis, e elas representavam ali a própria ordem do mundo, ou seja, o mundo só ficaria ordenado quando as horas estivessem presentes. E inicialmente eram 3 deusas representadas pelas horas, e você vai entender agora o que traz tranquilidade de consciência e paz para uma nação. Tem que ter uma sociedade, tem que ter esses 3 princípios que na mitologia grega eram representados por 3 divindades, né? A eunomia, que significa a legalidade, ou eu em grego é uma preposição para bom, nomia é lei. Então eunomia é a legalidade, uma boa lei, né? Representa a boa ordem das leis cívicas. Tem a Irene em grego significa paz, né? Tem a expressão a paz de Deus, né? Irene tu teu. Então Irene é a paz, e a Dike, que representa a justiça, tá? Então o que significa isso? Você tem que ter uma boa lei, tem que ter a paz, tem que ter a justiça. Essas 3 coisas caminham juntas. Quando uma dessas 3 coisas cai, as outras caem também. Se você tira a paz, a justiça também é comprometida, e a boa lei também, e esse triângulo aí, ele desmorona, tá? Então a gente pensa que, será que a gente está caminhando para esse inverno democrático agora? Que estação é essa que a gente está indo, né? Temis, tanto a Temis, que é a mãe de Dike, quanto a própria Dike, ela representa esse lado ético, né, ou do instinto, ou o equilíbrio, né, das coisas. E é muito interessante a gente perceber como é que os gregos já viam que em determinados momentos a justiça parecia deixar o planeta Terra, tanto que eles contam na mitologia grega a história da Dike Astrea. Aster de estrela, né? Então a Dike que foi morar nas estrelas. Por que eles falam isso? Um dos apelidos da deusa Dike era Dike Astrea. Se refere a quando ela era representada pela constelação de Virgem, tá? E de acordo com os relatos de alguns autores da época, né, a Dike, ela viveu na Terra durante as idades de ouro e de prata, né, quando não houve muitas guerras nem doenças e os homens cultivavam suas colheitas e ainda não sabiam navegar. Só que aí os homens foram ficando gananciosos e aí a Dike começou a ficar desmotivada com a humanidade, tá? Segundo o texto Fenômenos de Aratus, nesse texto ela diz o seguinte, né? Veja que tipo de raça os pais da Era Dourada deixaram para trás, muito mais malvado que eles, mas você criará uma descendência mais cruel, verdadeiramente guerras e derramamentos ali cruéis serão para os homens uma dolorosa tristeza e tal. Então a deusa da justiça, ela olhou a situação do planeta Terra e falou, os homens estão completamente perdidos, né? Abandonaram completamente o conceito da justiça, da isonomia, da isocracia, da isegoria. Então o que aconteceu dentro da mitologia grega? Dike deixou a Terra e foi morar lá no céu, né? De onde ela ali, a partir de uma constelação, ela ficou assistindo o lado mais desprezível, né? E mais baixo da raça humana ali, completamente desviada e deslocada da bondade, da justiça, do bem, da paz e por aí vai. E aí, após a partida de Dike, a raça humana ela declinou ali
na Idade do Bronze, quando surgiram várias enfermidades, né, e eles aprenderam a velejar, tá? Então a gente fica perguntando, será que a gente está se aproximando mais uma época mitológica em que a justiça está indo embora do planeta Terra? Será que é isso, né? Mas eu me lembro que isso é um processo, né? Que é um processo como se fosse uma libertação espiritual também. A gente tem que entender isso, é um processo de transição, né? Eu me lembro da história do Senhor dos Anéis, né? Principalmente o filme As Duas Torres, a história do rei Théoden, que era o rei de Rohan, que era um rei que estava ali sucumbido, né? Envelhecido, deprimido e totalmente sem tônus, sem energia, sem força. E aí quando o Gandalf, que é um dos protetores do planeta Terra, um mago, ele chega lá e ele percebe que na verdade o cara está dominado, ele está possuído ali. E na verdade ele não está possuído por uma entidade maligna, não, ele está possuído por um outro mago que era o Saruman. E aí ele percebe isso, que aquele problema dele não era um problema de saúde, não era um problema psiquiátrico, não era um problema psicológico, não era um problema bioquímico, era uma questão de possessão espiritual. E aí ele começa a fazer o processo de libertação do rei Théoden. O rei Théoden começa a tremer, a estribuchar, e aí o próprio Saruman, que estava dominando ele, começa a falar através da boca dele, se você me tirar daqui, ele vai morrer, começa a fazer um monte de ameaça e tal, até que o Gandalf não aceita essas ameaças e expulsa ali o mago que estava dominando o rei Théoden, né? E eu fico pensando, né, parece que o Brasil é esse rei aí que tem tudo para dar certo, que tem uma proporção continental, tem muitas riquezas, tem um mercado consumidor interno pujante, gigantesco, mas parece que ele está dominado ali por magos do mal, né? Magos esses que estão ali só vampirizando, né? E só sugando ali as energias do Brasil e não tem interesse nenhum em ver o Brasil prosperar. Pelo contrário, estão defendendo seus interesses particulares. Então, talvez a gente esteja vendo ali o inverno da democracia, mas na verdade é um processo de libertação espiritual que causa esse esperneio todo, mas que se tudo correr bem no final, o mago do mal vai sair e o rei vai poder governar e vai poder viver totalmente a sua plenitude, né? Então a gente espera que o Brasil consiga superar todos esses obstáculos aí. A gente está aqui em oração incessante para que a gente volte à normalidade democrática e que possamos superar isso tudo aí. A gente sabe que gera muito esperneio, gera muita ameaça, gera muita comoção, mas se Deus quiser, o Brasil vai ser liberto desses sanguessugas que estão aí querendo ver única e exclusivamente seus interesses pessoais. Tá bom, pessoal? Fica essa reflexão. Nesses momentos de grande incerteza, é bom a gente voltar nos mananciais antigos, né? Na mitologia antiga, na história da Grécia clássica, que já viveram esses problemas, isso aí não é novidade para ninguém. E mais do que tudo, obviamente, voltarmos à própria Bíblia, né? Na Bíblia ali está o algoritmo para a gente entender tudo sobre as nossas vidas, sobre as relações humanas. Então fica esse conselho para você, quando você estiver se sentindo assim, sem rumo, sem caminho, volte às Sagradas Escrituras, que ali Deus vai falar contigo, eu não tenho dúvida, e você vai receber uma palavra de conforto, uma palavra de consolo e de conselho para você, tanto individualmente quanto coletivamente nesse momento de tantas incertezas, tá bom? Um abraço, pessoal, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!